Por volta do século XVI, quando o Japão recebia influência cultural portuguesa e inglesa, havia uma cidade, até então conhecida como Excelência Mortua, que possuía uma história rica e inspiradora. Antes de se tornar uma cidade próspera, o local era uma vasta fazenda generosamente doada por um jovem e rico fazendeiro chamado Masani Takeshi. Esse homem muito bondoso, profundamente comprometido com a educação e o bem-estar dos filhos de seus trabalhadores, decidiu dividir sua terra em partes iguais e doá-la integralmente a seus empregados. Além disso, fundou uma escola na fazenda para garantir que os filhos dos trabalhadores recebessem uma educação de qualidade, preparando-os para um futuro promissor. Com o passar do tempo, graças à dedicação à educação e ao desenvolvimento, a cidade transformou-se na mais avançada da região. No passado, ela era conhecida como Excelville, um nome que refletia seu compromisso com a excelência. A chegada de Super Mid. Durante uma reunião na praça central da cidade, Super Mid apareceu pela primeira vez, vestindo um traje elegante e exibindo um sorriso desafiador. "Por que se esforçar tanto?", zombou ele. "A mediocridade é suficiente. Se você quer uma vida fácil, siga meu caminho." Seu carisma e habilidade de persuasão rapidamente conquistaram os jovens, que começaram a negligenciar os estudos em busca de comodidade. Super Mid era mestre na arte de enganar, levando muitos a acreditar que a mediocridade bastava. Até mesmo os pais, impressionados com o charme e a eloquência de Super Mid, pareciam encantados, convencidos de que ele oferecia uma solução para tornar a vida mais tranquila. Super Mid era conhecido por faltar a quase todas as aulas. No seu tempo de escola, até mesmo as de natação, que eram as mais divertidas, ignorando totalmente a importância dos estudos e da atividade física para o desenvolvimento pessoal. Esse comportamento refletia sua atitude geral de evitar esforço e de se contentar com a mediocridade. O surgimento de Excellion. Enquanto a cidade se afundava na mediocridade, Excellion emergiu das sombras. Ele era um homem velho, com aparência marcada pelo tempo e cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas. Excellion vivia em uma humilde cabana num bosque afastado, um contraste marcante com o ambiente urbano de Excelência Mortua. Seu rosto, embora envelhecido, refletia sabedoria e determinação. Excellion reuniu os estudantes na antiga casa de chá da cidade e, com uma voz rouca mas firme, declarou: "A verdadeira satisfação vem do esforço e da busca pela excelência. Não deixem que a facilidade os desvie do caminho que leva ao verdadeiro sucesso." Embora sua aparência fosse humilde comparada à de Super Mid, sua mensagem ressoou profundamente em alguns alunos. A competição decisiva. Foi organizada a competição Desafio Excelência Mortua, para decidir qual filosofia prevaleceria. Os seguidores de Super Mid entraram nas provas com uma atitude relaxada, sem grande motivação para vencer. Quando perceberam que estavam perdendo de forma humilhante, tentaram desesperadamente mudar o rumo. Mas a falta de preparo e o desprezo pela importância da competição tornaram a recuperação impossível. Os pupilos de Excellion, com sua dedicação e esforço, venceram todas as provas, mostrando-se superiores em cada desafio. No dia do evento, que ocorreu no antigo dojo da cidade, ficou claro quem estava melhor preparado. Aqueles que seguiram Excellion destacaram-se em todas as provas, enquanto os que seguiram Super Mid ficaram para trás, percebendo tarde demais as consequências de suas escolhas e a sensação amarga de perder sem ter dado o melhor de si. Incapaz de aceitar a humilhação, Super Mid tentou manter uma aparência tranquila, mas sua raiva era evidente para aqueles que o observavam de perto. Super Mid, com uma longa história de erros e escolhas equivocadas, nunca reconhecia seus erros nem pedia desculpas. Ele insistia que a mediocridade era suficiente e, com sua atitude arrogante, instigou seus adeptos a espalharem mentiras e boatos sobre Excellion e os vencedores da competição. Alegações falsas começaram a circular, tentando minar as conquistas daqueles que seguiram a filosofia de Excellion. Mesmo após a derrota, Super Mid continuou a insistir que perder ou ganhar não fazia diferença, tentando convencer seus seguidores de que a mediocridade não era um problema. Seus adeptos, tristes e desiludidos, permaneceram presos em um ciclo de conformismo, sem esperança de mudança. A mudança final. Apesar dos esforços de Super Mid para desacreditar Excellion, o impacto positivo da filosofia de Excellion não pôde ser negado. Excellion, com suas cicatrizes como testemunhas de sua experiência, permaneceu firme, sabendo que a verdade prevaleceria. Impressionado com a transformação na cidade, o prefeito decidiu criar um projeto de lei para mudar o nome da cidade de volta para Excelville, em reconhecimento ao novo espírito de busca pela excelência que havia renascido na comunidade. O terremoto e o maremoto. Anos depois, um devastador terremoto seguido de um maremoto abalou Excel. As ondas gigantes e os tremores destruíram
quase completamente a cidade. No entanto, as construções feitas pelos pupilos de Excellium resistiram à calamidade. Esses edifícios, fruto do esforço e dedicação à excelência, foram melhor construídos e suportaram o impacto devastador. Além disso, os adeptos de Excellium que se dedicaram aos treinamentos físicos durante a época escolar não só sobreviveram à inundação, como também salvaram diversas vidas durante a catástrofe. Sua preparação e habilidades em enfrentar adversidades fizeram toda a diferença em um momento crítico. Durante o maremoto, Super Mid, então com 53 anos e ainda morando com sua mãe, ficou preso dentro da casa dela. A casa, que só resistiu à calamidade porque havia sido bem construída pelos antigos moradores, estava se enchendo rapidamente de água. Excellium, ouvindo os gritos desesperados de Super Mid, mergulhou corajosamente e entrou pela janela da casa. Ele insistiu repetidamente para que Super Mid aceitasse sua ajuda. Super Mid, desesperado, estendeu a mão, mas ao perceber que era Excellium tentando salvá-lo, puxou o braço de volta e ordenou: "Vá embora! Você é o causador da ruína na minha vida." Super Mid culpou Excellium por todos os seus problemas. Excellium, apesar do desprezo recebido, não perdeu a calma. Ele mergulhou novamente, passando pela janela e saindo do outro lado, em busca de sobreviventes. Infelizmente, Super Mid não teve a mesma sorte. Sem a ajuda de Excellium, ele morreu afogado, sua vida marcada pela escolha de não aceitar a ajuda quando mais precisava, e por uma história repleta de erros, sem nunca reconhecer suas falhas. A vida após a tempestade. Após a catástrofe, a diferença entre os dois grupos ficou ainda mais evidente. Os seguidores de Excellium, que haviam investido em suas vidas e se esforçado para alcançar a excelência, desfrutavam de melhores condições de vida, trabalhos mais bem remunerados e relações sociais e familiares mais saudáveis. Eles estavam bem preparados para enfrentar desafios e prosperaram na reconstrução da cidade. Em contraste, os seguidores de Super Mid passavam constantes dificuldades, dependiam de ajuda constante e viviam reclamando de tudo e todos. Reclamavam de Deus, do governo, dos familiares, da vida. Reclamavam de tudo, de todos e o tempo todo, sempre esperando por um super-herói que os salvasse de todos os problemas da vida. Eles não haviam feito um autoexame honesto e continuavam presos em um ciclo de mediocridade, incapazes de mudar suas vidas para melhor. Uma parte dos antigos seguidores de Super Mid reconheceu a sabedoria dos ensinamentos de Excellium e decidiu se juntar a ele. Esses novos adeptos foram muito bem recebidos por Excellium e seus seguidores, e não houve qualquer tipo de conflito entre os adeptos mais antigos e os recém-chegados. Todos trabalharam juntos na reconstrução da cidade e na promoção de uma vida baseada em esforço e excelência. Apesar dos esforços para desacreditar Excellium, uma parte dos moradores ainda ficou recalcada e ressentida com o sucesso daqueles que seguiram Excellium. Eles continuaram a espalhar mentiras sobre Excellium e seus seguidores. A cidade, agora chamada novamente de Excelville, começou a se reconstruir sobre as bases sólidas da excelência, uma lição vital aprendida à custa de escolhas erradas e da resistência ao progresso. O grande segredo. No final, revelou-se um grande segredo. Excellium era, na verdade, o jovem fazendeiro que havia doado as terras da fazenda para seus empregados há quase 40 anos. Ele havia ido morar sozinho devido a um primeiro e devastador maremoto que havia destruído a região da fazenda e matado 1/3 da população, incluindo todos os seus familiares e boa parte de seus empregados. Alguns moradores mais idosos quase desmaiaram de tanta emoção ao finalmente perceberem que Excellium, na verdade, era Masani Takeshi, o antigo dono da fazenda, que havia doado as terras para todas aquelas famílias. Eles não o reconheceram porque já estava bem idoso, com a voz rouca, e usava uma asa para cobrir a cabeça. Mesmo tendo perdido tanto no passado, Masani Takeshi não hesitou em lutar pela excelência de sua amada cidade, deixando um legado que transformaria Excelville para si.